Estamos de volta com o Primeiro Plano, com essa entrevista, essa conversa aqui com o deputado Rogério Marinho. Deputado, a gente falou aqui sobre a política econômica que o Brasil... problema econômico, na verdade, que o Brasil passa, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação a hoje a postura do Congresso Nacional e principalmente do seu partido. Há uma impressão, pelo menos minha, no que eu estou acompanhando, de que o PSDB ele arrefeceu um pouco o discurso oposicionista. Existe algum receio do partido hoje? Ou o partido está vendo que, de repente, o próprio PT está sendo mais oposição ao governo Dilma do que o próprio PSDB? Bem, Daniel, o PSDB, por sua característica e sua formação, os quadros que ele tem, as pessoas que compõem o partido, historicamente tem tido uma postura assim, de maior responsabilidade até do que o próprio governo. Eu diria que é um vício, né? O deputado do PSDB ou o senador do PSDB, na discussão dos projetos de lei, está muito mais preocupado com o país do que em ser oposição. O PSDB tem tido uma postura oposicionista e propositiva. Veja bem, por exemplo, nós estamos discutindo a necessidade de uma reforma tributária há 16 anos. Né? Só que uma reforma como essa só acontece se houver vontade política e liderança. A exemplo da reforma política, que foi deixada para o Congresso, porque a presidente da República e o presidente que antecedeu a ela não teve a coragem, a vontade política e a disposição de implementar uma reforma adequada. Trazer um pouquinho para a nossa política local. Nós, óbvio que já se discute a eleição do ano que vem. No Brasil terminou a eleição, no outro dia se discute outra. Inclusive aqui o governador lançou um candidato do PT, Fernando Mineiro, no dia da vitória, né? Eu acho que foi a mais apressada abertura da discussão de uma próxima eleição. E aí eu lhe pergunto, deputado, o senhor é candidato a prefeito de Natal mais uma vez? Não dá para fazer essa afirmação, mas o PSDB internamente já decidiu, até por orientação do nosso Diretório Nacional, da nossa executiva, em que as cidades onde nós temos mais de 200 mil eleitores, o PSDB, sempre que possível, apresentará candidato. Como eu fui candidato em 2012, né, há uma grande possibilidade que a nossa candidatura seja colocada no próximo ano. Agora, qual é a nossa preocupação agora? Eu fui eleito para ser deputado federal, então estou no Congresso Nacional discutindo temas que considero importantes e dando satisfação aos eleitores de todos os recantos do estado do Rio Grande do Norte que nos honraram com a sua confiança. Então, desde a questão dos indicadores de qualidade, eu sou relator dessa comissão na área da educação. Nós estamos hoje com uma situação, Daniel, em que mais de 50% dos nossos alunos na quinta série do ensino fundamental são analfabetos, não sabem ler e escrever, decodificar um texto de 10 linhas e fazer as 4 operações matemáticas, fruto de um sistema educacional deficiente e, infelizmente, com um viés forte ideológico na formação e qualificação dos nossos professores. Então, nós estamos com essa tarefa, essa missão dentro da comissão. Nós estamos trabalhando fortemente na questão do comércio, do serviço e empreendedorismo. Nós já estamos dentro da casa uma frente parlamentar em defesa desse segmento, que é 70% do PIB, inclusive a televisão Ponta Negra está inserida no setor de serviço e que tem pouca representatividade, no sentido de tentar simplificar a questão tributária, de melhorar a questão da lei trabalhista para permitir uma maior competitividade do setor, né, de atacar problemas que são, eu diria, pontos de estrangulamento e obstáculos para que o setor possa se desenvolver de forma adequada, que é o setor que mais emprega, né, que mais gera renda, que mais empreende e precisa ser visto com um olhar diferente. Mas, retirando esse processo e vindo para o plano local, nós não podemos fulanizar o debate. Minha grande preocupação é que não se discute problemas que a cidade tem, até porque a base de comparação da atual administração é com a administração que antecedeu, da ex-prefeita Micaela de Souza. Então, tudo que o prefeito atual faz, por menor que seja, tem uma comparação muito positiva. Então, o que a gente quer discutir, por exemplo, é plano diretor, que existe desde 1984. Né? Até hoje, o prefeito, que já vai no 3º mandato, não conseguiu, por exemplo, responder ao desafio de melhorar as condições daqueles que moram na Zona Norte, que é 1/3 da nossa cidade. Quem mora lá não consegue edificar, não tem a possibilidade de fazer um prédio acima de 3 pavimentos.
porque não está dada a solução na questão do saneamento básico. Então, a culpa é de quem mora lá ou do governo do estado e municipal que não resolveu esse problema ao longo desse tempo. Então, você tem duas cidades. Uma cidade que é tratada de uma forma e outra que é tratada de outra forma. As prescrições urbanísticas para você revitalizar áreas que estão degradadas, né? Nós temos um plano diretor de 1984 e você não consegue retirar do papel instrumentos que são, eu diria, pioneiros aqui na cidade do Natal, mas que já aconteceram em várias cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro, por exemplo, com a transferência do potencial construtivo, né? Com a modificação, com a operação urbana consorciada. Então, me parece que há um imobilismo, uma inércia, um desconhecimento dos instrumentos que a lei disponibiliza. Veja a questão da educação. Falei anteriormente, Natal é um exemplo. Natal está entre as últimas capitais do Brasil em proficiência do ensino. Isso é uma chaga. Isso é um mal, isso é um problema que acarreta que no futuro essas gerações e gerações de natalenses estejam condenadas ao subemprego, à marginalidade, porque não vão ter educação de forma adequada. Aí nós temos a questão da saúde pública, que afeta a população dos bairros periféricos. Os postos de saúde têm a mesma condição de 20 anos atrás. Continuam atulhados os corredores do Valfredo Gugel, a medicina preventiva não é feita de maneira adequada. Falta gerenciamento, falta mérito, falta qualificação. Veja a questão do transporte. A discussão que se estabeleceu na Câmara, estabeleceu-se à margem do Poder Executivo que entrou depois. Então você não pode fazer uma regulação de setor tão importante se o Executivo meter as mãos na massa, trabalhar em conjunto com a Câmara. Parece que foram dois corpos distintos. Hoje, em Natal, todo mundo que tem um pouco de dinheiro compra uma moto ou um carro. E a velocidade média das nossas ruas está cada vez mais devagar, afetando diretamente a qualidade de vida e a produtividade da cidade, quando deveria ser prioritário o transporte público. Nas cidades organizadas, onde isso acontece de maneira adequada, todo mundo deixa seu carro em casa e vai de transporte público. Mas você precisa ter regularidade, segurança e conforto. E para isso você tem que atrair o empresário. Não existe passe de máscara, não existe almoço grátis. Então essa é a discussão que a gente quer travar. Não adianta fulanizar o debate. A gente escuta, por exemplo, a questão de uma marina. Há quantos anos? Por que não se saiu do discurso, da retórica para a prática? É evidente que uma marina aqui em Natal, além do estímulo ao turismo náutico, propiciaria renda, emprego, oportunidades, atração de novos investimentos, né? Mas nós ficamos sempre na retórica. Então essa discussão é que nós queremos travar, não fulanizar o debate. Eu só acredito que isso é possível? Eu estou lhe perguntando porque assim, parece que os políticos fulanizam o debate porque a população está muito habituada a isso. Não existe uma cobrança efetiva por discussões que realmente venham a trazer ideias que modifiquem a cidade. O senhor acredita que esse nível de discussão vai chegar? Daniel, quando eu fui candidato em 2012, eu tive o cuidado de, durante o ano que antecedeu a minha candidatura, fazer quase 50 reuniões, consultar especialistas e elaborar um projeto para a cidade com um diagnóstico de cada ação, de cada área e com alternativas e propostas objetivas. Eu fiz um caderno, lancei e tal. E por ocasião da campanha eu tentei discutir isso. Agora, é evidente que nós temos o poder financeiro, temos as estruturas, e as pessoas são habituadas, na hora em que a maioria delas é evidente, na hora em que há o debate eleitoral, a olharem o personagem, a figura, a pessoa, e não a ideia ou a proposta que está por trás dela. Eu vou fazer minha parte. Essa é a discussão que eu acho que Natal tem que travar. Deputado Rogério Marinho, gostaria de agradecer por sua participação aqui no Primeiro Plano, mais uma vez, participando com a gente. Dessa vez sem um debate, mas eu prometo, nós vamos fazer um debate. E quero convidar aqui mais uma vez o Geraldo Pinto, que foi um debate muito bacana que nós fizemos, ou de repente a deputada Fátima Bezerra. Ou o deputado Mineiro, mas a gente fazer um debate aí de vocês, que é sempre engrandecedor a discussão de ideias. Quero agradecer realmente mais uma vez a sua disponibilidade, a sua participação aqui no Primeiro Plano. Estamos à disposição. Vamos à luta aí. Ok, muito obrigado, deputado. A todos uma excelente noite, muito obrigado pela audiência. No próximo sábado às 7h20 tem mais Primeiro Plano. Até lá.